Fala pessoal! E aí, cristão pode se envolver com política? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu estou aqui com meu amigo, irmão dos líderes aqui na igreja, o Saul. Isso aí. E Saul, ele é alguém que tem desenvolvido vários ministérios baseado no princípio do mandato cultural. E eu queria começar falando sobre esses ministérios. Basicamente são dois que Saul tem desenvolvido, além de todo o trabalho que ele tem de pastoreio e grupos pequenos, e supervisão de grupos pequenos. Tem dois ministérios que ele tem trabalhado particularmente, que é o Politizando e o Deus, Carreiras e Negócios. Saul, o que é o Politizando? O Politizando foi um grupo que surgiu com a intenção e a necessidade de estudar o movimento político e social do Maranhão e do Brasil. Mais ou menos o que estava acontecendo na política, o que estava acontecendo na sociedade, e a gente estava querendo comparar se realmente batia com a escritura, se tinha alguns princípios e valores cristãos. Então a gente montou esse grupo para analisar a política. E é politizando, mesmo no gerúndio para ação, para levar a política, levar a consciência para as pessoas de casa em casa, tirando dúvida, trazendo engajamento das pessoas para a política, para que as pessoas fiquem mais conscientizadas e educadas politicamente para tentar resolver os problemas, principalmente em época de eleição. Uhum. Chega a eleição, o pessoal não conhece ninguém, não sabe quem vai votar, não conhece as ideologias, as ideias, os projetos. Então o Politizando nasceu justamente para isso, para trazer uma noção de como o crente deve analisar a política de acordo com as escrituras de Deus. Até porque no passado, a ideia do Politizando, que é um projeto aqui da nossa comunidade, como igreja, que Saul está organizando, são grupos de jovens aqui da igreja se reunindo para ler, discutir e pensar política. Mas eu acho que começa a ideia do Politizando, inclusive nossas conversas, em dois momentos importantes. Primeiro, era o período das eleições, ou estava antes das eleições presidenciais, e estava talvez o auge das brigas familiares, né? Das polarizações. O auge das polarizações, e as pessoas davam argumentos, às vezes totalmente sem pé nem cabeça, e a gente sentiu a necessidade de entender até o que é direita, o que é esquerda, o que é política, o crente pode ou não pode participar desse tipo de debate ou de envolvimento político. Daí surge essa ideia. Então vamos ler, vamos estudar. E aí começamos com cafés da manhã, eu participava junto com o Saul, depois encontros com um grupo ficou maior, a gente se reunia na casa de Saul algumas quartas-feiras, e isso tem alcançado outras esferas já, inclusive. E muitas leituras de livros, mas... E a principal preocupação nossa era realmente essa. Era um debate de muita paixão mesmo. Defendia como se fosse o amor da vida deles. Pouco racional, pouco conceito, pouca filosofia. E isso estava trazendo a gente muita preocupação, porque estava criando intriga mesmo, conflito, guerra. Até dentro da nossa igreja, dentro da igreja, da nossa comunidade. Então a intenção era justamente trazer isso, um pouco de filosofia, de conceito, e trazer como que o cristão, de acordo com a Bíblia, bíblico, entende a política. Só isso. Até porque, e aí eu já faço uma pergunta, e cristão, Saul, pode se envolver com política? Com certeza absoluta, sem pestanejar. E tem até uma frase que eu gosto muito de usar, que é do Charles Spurgeon, que ele fala assim: somente os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso que os falsos profetas continuam pregando e os políticos corruptos continuam no poder. Porque o crente criou essa barreira, esse dilema, que não pode se envolver com política porque é um lugar de corrupto, de ladrões, que se a gente entrar a gente vai se desviar. E a Bíblia já fala totalmente o contrário. Que o cristão deve ser luz, deve ser sal, deve influenciar toda a sociedade, inclusive o Estado. Então, com certeza, o crente deve se envolver com política. E pode ser política partidária, pode ser política social, pode ser política comunitária, pode ser política educacional. Toda forma de política, o cristão tem que estar envolvido, tem que estar no meio para ser uma diferença para o mundo. Eu quero discutir nesse como, quais os riscos e tal, mas antes, eu não sei se vai caber num vídeo, mas senão a gente divide aí. É interessante que essa discussão, se a gente for à luz da Bíblia, ela está na própria missão do que é ser cristão, né? Do que é ser um crente em Deus. Porque quando a gente vai para Gênesis, e a gente está fazendo aqui uma série
de pregações em Gênesis, então a gente tem estudado muito essa questão, a missão de Deus na criação foi para que o homem governasse, dominasse, que ele desenvolvesse a terra, de que ele guardasse a terra. Então, quando Deus cria o homem, ele dá uma missão, e entre as missões, ele dá a missão de administrar a terra, segundo a vontade do reino de Deus. Que administrasse a terra segundo essa imagem de Deus que foi colocada em nós. Que administrasse a terra para a glória dele. E se cabe sobre nós a responsabilidade de administrar a terra, como é que a gente vai se isentar disso, né? Então, na verdade, há uma responsabilidade cristã em administrar a terra. Isso, e não só administrar a terra, a gente vai ver também como o próprio trabalho em desenvolver a terra, ciência, medicina, engenharia, administração. Quando a gente está envolvido no trabalho, de forma geral, a gente está cumprindo o mandato que a teologia tem chamado de um mandato cultural que foi dado para o homem em Gênesis. Sim. Então, se envolver com política, se envolver com trabalho, com ciência, é cumprir uma missão de Deus para nós. É isso aí. E quando a gente traz a palavra para dentro da política, a gente consegue ver perfeitamente o que a política devia fazer na sociedade. Quando o Tiago fala assim que a verdadeira religião é cuidar dos pobres, dos órfãos e da viúva, a gente olha alguém tentando fazer esse trabalho de cuidar realmente de quem precisa. Quando lá um interesse social, né? Com certeza absoluta. Quando lá em Mateus fala que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me deste de vestir. Esse é o trabalho do cristão, tanto na igreja, quanto na sociedade e na política. E a gente olha hoje, o cristão deve olhar a política como um meio de alavancar isso e ajudar e e ajudar o maior número de pessoas possíveis. É isso que o cristão deve entender como política. E não ficar polarizado, negócio de esquerda, direita, liberal, progressista, socialista, mas entender que o cristão, como sal, como luz, tem total responsabilidade de cuidar do pobre, do órfão, da viúva, com amor, caridade e solidariedade. Além da administração de toda essa economia da terra de maneira justa e segundo a vontade de Deus. Com certeza. Sendo assim, quais foram as medidas ou quais são os planos do Politizando, que é o projeto da igreja, e depois a gente fala também dos teus trabalhos já fora, que já se expandiram disso. Hoje também tu é diretor do MBC, né? Movimento Brasil Conservador, aqui no Maranhão. Mas o Politizando, ainda falando aqui do trabalho aqui da comunidade, quais são as ações, o que vocês já fizeram e o que vocês estão planejando? O Politizando trabalha hoje com reuniões, estudo e leitura. É mais ou menos isso. Já é uma parte mais intelectual, mais filosófica do termo de conceituar política e Bíblia. A gente traz algumas leituras, compra alguns livros, o pessoal vai para casa, lê esses livros e eles conseguem, e no final, uma vez por mês, a gente se reúne para fazer um debate, uma reflexão do que aquele livro, aquela literatura tem de aprendizado para a gente colocar em prática. Essa é uma das ações. A segunda é realmente fazer reuniões para debate de pautas do dia a dia. Por exemplo, hoje uma pauta que está muitos falando, reforma da Previdência, reforma trabalhista, medidas provisórias, tudo isso, como é que o cristão deve enxergar, deve se comportar e deve se posicionar. Fora outros temas que são altamente polêmicos, que muitos cristãos ficam neutros, ficam meio moderados, relativizando as coisas, sendo que eles deveriam ser convictos na sua posição. Aborto, drogas, ideologia de gênero, tudo isso a gente estuda e traz às luz da palavra como o cristão deve se comportar. E como ele deve se posicionar à luz da Bíblia nos debates públicos sobre as questões políticas. Esse vídeo já pegou bastante tempo, mas a gente vai continuar. Espera mais um pouquinho que no próximo vídeo, assim que for publicado, acompanhe a continuação dessa conversa.